Olá, nobres condôminos, nobres condôminas, os patrões e as patroas condominiais, e os copatrões e copatroas condominiais também, que são aqueles que o apartamento está no nome de duas ou mais pessoas, né? Então, somos nós que sustentamos tudo isso aqui, tá? Síndico, administradora, portaria, contador, engenheiro, advogado, todos os prestadores de serviço em geral, dono da portaria, são nossos funcionários. Mas funcionário tem que ser subordinado, tem uns requisitos. Eu sou funcionária do povo. Se eu sou prestadora de serviço de uma instituição pública, eu não tenho horário para cumprir, mas eu vou falar o quê, gente? Eu sou funcionária do povo, eu sou prestadora do povo, de serviço do povo. É um modo de falar, tá? Então é exatamente por isso que eu estou fazendo isso nesse vídeo. Porque quem paga precisa decidir com consciência. E quem paga o boleto do condomínio todo mês, sai do nosso bolso o dinheiro. Como diz os alunos, a bufunfa, tá? Então, agora eu vou falar sobre prestação de contas. No meu condomínio, o síndico marcou, tá? Hoje é dia de prestação de contas, tá? Marcada pelo síndico. Olha, é só ele que pode marcar a prestação de contas, né? Ou então a assembleia ou o juiz. Então, eu quero falar com toda clareza. Essa minha visão que eu estou antecipando, que contraria a lógica da nossa convenção. Primeiro, o ciclo. Ele colocou lá no edital que é de março a março. E não é. A convenção fala que o nosso ciclo, nosso ano social, por causa da assembleia de instalação, aquela primeira vez que a gente vai lá na assembleia, é maio, tá? Se a convenção vale para mim, copa proprietária, patroa, vale para o síndico também. Porque tá no artigo tal isso da convenção. Ela contrariou. Então, tá no artigo tal da convenção e ele contrariou. Entendeu? Já começa por aí a irregularidade. Não aprove a prestação de contas de hoje desse síndico. Acorda, tá? Não aprovem nada sem analisar antecipadamente. Mas o conselho analisou. A decisão do conselho não vincula ao síndico. É apenas um parecer que ele dá para poder dar um norte para a gente, mas não pode confiar. Entendeu? Tem vários conselheiros, inclusive esses conselheiros que estão nesse conselho aí agora, nunca foram conselheiro titular. É a primeira vez. O presidente do conselho ele mesmo falou para mim aqui na minha casa. Eu nunca fui conselheiro. Entendeu? Muitos conselheiros não sabem nem como funciona. Tem um conselheiro que é proprietário, mas ele não era conselheiro que votava, que tomava decisão, porque ele era suplente. Até hoje ele fica chateado comigo por isso. Ficou com raiva de mim. Entendeu? Odioso, deixa pra lá, Deus é pai. Tá entendendo? Então, queridos, eu tô falando pra vocês porque eu analisei todos os documentos, já fui presidente do Conselho Fiscal. E eu pesquiso condomínio desde 2019. Tava fazendo doutorado, suspendi, porque eu tava muito doente, fiquei muito mal, fui parar no pronto-socorro, tá? Da semana passada pra cá que eu melhorei. Não sei se vocês notaram que já tem uns 2 meses, e antes mesmo, já fiquei 2, 3 meses sem postar nada, perdendo de ter até ganhar dinheiro, cliente, seguidores, mas eu tava doente, não podia gravar vídeo, mas hoje eu digo, tenho que gravar, não é possível. Eu tô melhor, vou cumprir minha missão. Bom, então se não tiver os documentos todos, uma análise real, não pode ir conversa de conselheiro, nem de síndico, não. Tem a conversa de advogado também, que a gente não deve nem ir. Por quê? Já teve advogada que falou pra mim que o conselheiro, a subsíndica, assina
fecha o contrato de prestação de serviço junto. Nunca vi isso em minha vida. Quem responde pelo condomínio é o síndico. Não é conselheiro nem subsíndico. Pelo amor de Deus. Mas a conversa aqui agora não é essa. Então, a nossa conversa agora aqui é porque está em jogo o nosso dinheiro. É o nosso patrimônio que está em jogo. Entendeu? Não é questão pessoal. Não é ataque a ninguém. É apenas responsabilidade. Tô pegando uma colinha aqui, né? Só não pode colar na prova. Tá? Então, existe muitos pontos na minha visão que eu preciso esclarecer antes da aprovação. Não só aqui comigo, mas antes da Assembleia. Porque nos condomínios de alto padrão, 2 meses antes, 1 mês antes, eles mandam toda a papelada, convida para poder os proprietários, os advogados dos proprietários, representantes, entendeu? Analisar, gente de confiança deles, que eles têm dinheiro para pagar. Como a gente, nesse momento, o dinheiro está aplicado no banco de Deus, a gente mesmo vai lá e faz. Deu para entender? Então, eu vou explicar de forma simples, mas já a minha visão adiantada já é não aprove as contas desse síndico. Tem muitas irregularidades. Aí já teve uns 2 ou 3 proprietários que falou para mim, mas ele não rouba. Irregularidade não é só roubar, não. Você não está usando o dinheiro do seu bolso, é o dinheiro dos outros. Existe um estatuto que diz como é que tem que usar. Entendeu? Se você pega o dinheiro dos outros e não usa com zelo, com cuidado, não usa de forma correta, sair por aí fazendo obra, meu filho, o outro também fazia. Esse conto foi rejeitado e destituído. E a convenção não fala lá. O Código Civil não fala. Se o síndico desviar dinheiro, você destitui, não? Não. Olha lá no artigo do Código Civil, que eu não lembro agora, o que é que o Código Civil diz. Se ele não tiver zelo e cuidado com o nosso patrimônio, com nossa grana, a gente destitui o sujeito. E se a convenção vale o artigo tal para mim, para você, para qualquer um, inclusive os prestadores de serviço, advogado, engenheiro, vale também para o síndico. Oh, meu Deus, que maravilha. Ai, que bom. Né? Todos têm direitos iguais. A isonomia. Mas vamos em primeiro lugar, né? Porque como eu sou professora antiga, né? Vou fazer as coisas de forma didática. Presta atenção. Vou falar agora das contratações e dos serviços. Toda contratação precisa ter comparação de proposta, clareza no que está sendo entregue. Tá entendendo? O contrato tem que estar bem especificado, tudo garantido. Porque o dinheiro não sai do bolso dele. Na sua casa você não faz orçamento, você não confere tudo certinho. Então, ele é nosso funcionário, nosso prestador de serviço. Ganha todo mês, ó, R$2.290. Entendeu? Ai, meu Deus. Então, se sujeitou, um dia eu falei para a subsíndica, se você se sujeitou a receber mensal R$290, uma isenção de taxa, não posso fazer nada. Se vira. Então, a mesma coisa é ele. Ele não aceitou? Então, ele tem que prestar conta, tem que trabalhar direitinho. Entendeu? Poxa. Então, clareza no que está sendo entregue e o serviço tem que ser garantido. Presta bem atenção. Presta atenção. Tá? Se não tiver isso claro, querido, tem que explicar tudo antes de aprovar. E 1h30 não dá. 1h30, 2 horas, 3 horas. Meu Deus do céu, não dá para poder você analisar todos os documentos, ver tudo, entendeu? De agora até um ano, de um ano para trás, de março de 2025 até agora, março de 2026?
Nenhum gênio não faz isso. Não dá tempo, tá? Segundo, despesas e pagamentos, tá? Toda despesa, o gasto tem que ter nota fiscal, justificar porque é que tá comprando aquilo, tá? Vínculo, ver se tem vínculo de interesse com o condomínio. Vou dar um exemplo. Aqui na frente, várias lâmpadas, tudo bonitinho, foram comprar outras lâmpadazinhas diferentes. Quando eu fui questionar, me multaram, o marido me xingou. Olha, deu até delegacia. Ainda saí por ruim, por enquanto, né? Vamos ver o resultado. Tá entendendo, gente? Então, acorda. Não pode sair fazendo as coisas só porque acha bonitinho, porque gostou. Gente, lembre-se que não é porque o sujeito faz festinha, porque isso aí os mandatários aí, os prefeitos, o governador andam fazendo, dá show, pão e circo, né? Que é pra poder a pessoa ir lá, se alegra um pouquinho. Não é que nada daquilo ali você tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração os documentos, em que foi gasto, como foi, a garantia do serviço, dos contratos, entendeu? Eu não estou sendo ludibriado, eu não estou fazendo coisa errada, eu estou sendo bem orientado. Que a gente paga para isso. Certo? Tá bom? Até porque também o coproprietário não é síndico profissional. Entendeu? Ele é síndico coproprietário. Ocupante aqui de apartamento, mora no condomínio. Presta atenção. Escuta só. Tá? Terceiro, decisões que impactam o condomínio. Tá? Algumas decisões têm que passar pelo edital, pela assembleia. Tá? Aprovar conforme a convenção. Quando ele ficou síndico interino, ele nem esperou eleger o síndico como manda a convenção, tudo certinho. Ele já suspendeu o contrato lá, gerou uma multa de um boleto, uma multa de 1.400.000. E para acabar de completar, chegou na Assembleia, aí eu fui perguntar para ele, que ele falou, ele gerou um valor alto. Aí eu perguntei, porque eu já sei como funciona, eu pesquiso desde 2019, eu sei como é que a banda toca, então eu já fui preparada já para dançar. Fazer a dancinha, né? A dancinha lá do John Leitão. E aí eu levei tudo imprimido, impresso. Aí quando eu perguntei para ele qual é o valor do boleto, pergunta aí para advogada. Aí eu fui perguntar para advogada. Sabe o que ela falou? Eu não lembro. Como é que um advogado vai para uma assembleia e não leva o valor de um boleto expressivo? Porque se fosse um boleto normal, 50, boleto 30, ela dissesse não lembro, eu até concordava. Mas um boleto expressivo desse, que deu um problema enorme, que está na justiça, a ação está na justiça. Ah, mas o juiz de piso, o juiz logo no começo julgou improcedente. Ele já colocou lá dizendo que julgou improcedente, que já ganhou ação. Só ganhou ação quando saiu trânsito julgado. Enquanto não, sua advogada, a nossa advogada não falou isso, eu vou até mandar uma mensagem para ela. Entendeu? Não pode ficar falando porque deu improcedente. Só pode falar, entendeu? Quando der o trânsito julgado. Pelo amor de Deus. Mesmo assim, se a gente realmente tá de olho, porque depende da visão lá, do jeito que o advogado atacou. Se o advogado atacou uma coisa, não quer dizer que estava certo naquela visão, naquela perspectiva, naquela visão ali que o advogado atacou. Entendeu? Mas a gente que está aqui dentro sabe como é que as coisas funcionam mesmo? A gente sabe que não é aquilo. Fiquem espertos. Porque o juiz, ele julga baseado nas provas que está ali. Ele não foi colocado todos os detalhes de tudo que aconteceu. Entendeu? Fiquem espertos.
Olha que eu falei desde 2020 que eu vinha denunciando, vocês não acreditaram e demoraram para poder destituir o síndico, tá? Eu concordo com a destituição, não concordo com a forma como foi. Fiquem espertos, tá? Inclusive aquela eleição de 2023, que esse síndico que foi eleito, que ele entrou, ficou como subsíndico, presta atenção, que ele foi eleito, na hora lá, ele e outros, que eu não vou falar o nome aqui agora, chamou, eu tô falando ele porque ele é o síndico, eu não falei o nome pra vocês, que outras pessoas da rua vai, mas eu tava na assembleia gravada, eu falei com o doutor lá, que era o advogado, que era o síndico profissional, eu falei, me chamaram para poder me dar cédulas, para poder ele ser eleito, porque tinha 36 procuração, e um monte de gente com cédula lá, entendeu? E eu falei, não, eu não aceito isso, eu não quero. Até falei, quer tirar o homem? Tirem o homem, mas tirem de forma honesta, e não do jeito que eles queriam. E esse tava no meio. Deu para entender? Ora, bom, então, aprovar conforme a convenção. Não é porque a convenção falou um artigo ali, o Código Civil falou uma coisa ali, que eu vou dizer que é desse jeito. Não, você tem que ir em vários dispositivos, vários artigos. Porque tem muita gente aqui do condomínio Minha Casa Minha Vida, que a maioria que assiste esses vídeos vem me perguntar, manda no WhatsApp, o que foi que eu quis dizer com aquilo, entendeu? Então eu tô explicando, gente. Dispositivo é o artigo, tá? Quarto, valores relevantes, aqui, ó, e situações em discussão. Quando tem valor alto, o cuidado tem que ser redobrado, tá? Tem situações que tem que ser analisada com calma. Presta atenção. Ah, mas porque o outro fez errado, eu vou lá e vou anular logo de uma vez? Não é assim, desse jeito que funciona. Tirou uma empresa, aí botou outra que foi criada 2 meses antes dele se eleger, que o cara é daqui. Repare só, que gera conflito de interesse, entendeu? Que não tem garantia de patrimônio, que se acontece algum problema aí, como é que vai ficar o condomínio? Tudo isso tem que ver. Tá? Então, ninguém é obrigado a aprovar contas de ninguém se não tiver segurança. Tá? Se você não tem segurança, não aprove. Ah, mas eu não quero porque o síndico é meu amigo. Se abstenha. Se abstenha. E não tenha medo, não. Não tem negócio de amigo, não. Ele é um prestador de serviço. Mas tem a turma, né? Porque eu tomei um curso mesmo... um curso sobre condomínio, que meu professor dizia bem assim, o síndico sua patota, mas não vai falar pra ele que eu falei isso. Lá na hora você fala o síndico e sua turma, o síndico e sua equipe, né? Mas não é a equipe, não, é a turma dele mesmo. Tem a turminha lá dos síndicos, amigos lá, a turma, tá? Quinto, quem não tem turma só sou eu. Me dá vontade até de me candidatar, porque eu queria me candidatar para ficar só 6 meses. 6 meses, gente, que eu ia ensinar vocês como é que funcionava. Depois eu saía. Que aí vocês iam ver quantas irregularidades, números, que vocês nem sonham. Tem sim, tem advogado que não estudou o que eu estudei, porque eu estava estudando doutorado, entendeu? Que não sabe. Não sabe, não é, ele não é especialista em condomínio. É isso que você tem que entender. Ele sabe advogar? Sabe. Mas tem lei, tem coisa que nem existe, que ele nem sabe, que ele não se atualizou, porque ele não tá ali, ó, vivendo só para estudar aquilo. E eu vivo só para estudar condomínio. Tudo condomínio, crimes ambientais, tudo, gestão de condomínio. Um monte de coisa. Quinto, prioridade do condomínio. Tem que ver as prioridades, tá? Quando vai gastar, tem que saber em que tá gastando, o que é prioridade. Segurança, acessibilidade, estrutura, bem-estar dos moradores. Deu para entender? É isso, meus amigos.
Acorda. Isso precisa ser discutido. Não é a pessoa chegar lá e querer fazer o que quer, porque tem dinheiro, vai fazendo, não vai fazendo. Ué, até hoje não compraram gerador de energia. Porque se acontece alguma coisa nesse condomínio aqui, quem mora do quinto andar em diante do sexto, idoso, que passa mal, como é que vai sair no escuro se faltar um dia, luz à noite, 2 dias? Hã? Ai, meus amigos, acordem, tá? Então, o mais importante é como o condômino deve agir, como eu devo agir. Eu sou proprietária, a patroa condominial, eu sou o patrão condominial. Eu posso ser porteiro no outro condomínio lá, do ricaço, mas no meu condomínio, eu sou patrão e patroa condominial. Tem que ser do jeito que a gente exigir que seja fundamentado nos documentos também. Não é também do jeito que eu quero, é do jeito que está nos documentos. Então, você tem o direito de pedir os documentos, pedir explicação, registrar as dúvidas em ata. Se você tiver alguma dúvida lá na hora, hoje à noite, você, entendeu? Se realmente você for, se você for para essa assembleia, se tiver mesmo essa assembleia, você tem que falar, tirar dúvida e dizer, bote minha dúvida para constar na ata, que eles não deixam constar, entendeu? Eu provo que não deixa, tá? E se não tiver claro, não aprove, porque ele vai ter que fazer de novo outra para poder ele mostrar que aquelas dúvidas ali realmente eram somente dúvida. Não, somos os patrões, gente. Quem manda somos nós. Acorda, tá? Ou então, se você tem uma dúvida assim mais ou menos, você aprova com ressalvas. Prova parcial. Presta atenção, tá? Isso não é confronto, isso é consciência. Eu não tô aqui para atacar ninguém, gente. Eu tô aqui apenas para abrir o olho de vocês, tá? Nós não somos figurantes, somos proprietário. Quem administra é prestador de serviço, tá? Então, meu recado é esse. Analisem, questionem e participem, tá? Quando você participa, aí as coisas é diferente, tá? Porque unidos somos patrões e patroas condominiais. Mas aqueles que são proprietários, os legitimados. Meu filho é proprietário aqui do condomínio, do meu apartamento, mas ele é proprietário legítimo quando eu morrer. Enquanto eu estiver viva, a proprietária condominial, a patroa condominial sou eu, não é ele. Então, um responde pelo condomínio. Só um, tá lá na convenção. Se você não comparecer à assembleia, entendeu? Você pode até mandar outra pessoa aí. Mas faça a procuração. Deu para entender? Por favor. Aí fica aquela balbúrdia, aquela coisa, fazem do jeito que querem e não é assim, amigos. Acorda, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus, não aprovem, o dinheiro sai do nosso bolso, o sujeito está cuidando de coisa coletiva, não é empresa dele, a empresa dele faz o que ele quiser. Mesmo assim, não pode fazer o que ele quiser, que ele tem que fazer lá fundamentado nas leis do que está no contrato social, tá bom? Olha, veja se no seu condomínio tem algum problema desse, escreva aqui. Manda o WhatsApp para mim. Faça como já teve gente que jogou aqui debaixo da minha porta o documento. Uma assembleia que tá tendo aí que eu nem sabia. Ai, depois eu falo. Não aprovem as contas desse síndico porque tem um monte de irregularidades. Acorda. Muito obrigado. Um beijo da patroa condominial. O WhatsApp tá aqui embaixo. Me manda o WhatsApp. Vem, joga aqui debaixo da minha porta. Me entregue como me entregaram aqui, ó. O edital. Me entregaram lá fora, lá na frente, lá, ó. Porque se entregar aqui, ele manda multar. Ele multa. Viu? Tá bom? Muito obrigado. A conselheira fiscal disse, quando era presidente da Assembleia, de forma irregular, qualquer coisinha que ela fizer, anote que a gente tem que multar ela.
Ela tá pensando que ela não vai responder por isso? Ela vai. Não constou na ata, não. Mas tá gravado. Muito obrigado. Fiquem com Deus.